Olá pessoal, é impressionante que em pleno século XXI ainda existam pessoas que conseguem ser enganadas, manipuladas, feitas como massa de manobra por causa de políticos demagogos. E é claro que eu estou me referindo especificamente a Luiz Inácio Lula da Silva, que há algum tempo atrás, na época antes da eleição dele, ele veio com a promessa de que a população iria voltar a comer uma picanha com aquela gordurinha passada na farinha e tomar uma cervejinha também. Foi com esse papo que ele conseguiu manipular a mente das pessoas para que votassem nele. E ele foi eleito por causa disso. Então, a demagogia deu certo. As pessoas acreditaram nisso. Daí vem aquela frase, né? Me engana que eu gosto. Ou quer me enganar, me dá bala. Então, Lula se aproveitou disso. Ele soube manipular as pessoas para que elas o elegessem, e assim foi feito. Além de outras coisas mais pelos quais ele foi eleito também, que a gente já sabe quais foram os motivos que fizeram ele ser elegido. Mas a arte do engano, feita por pessoas que sabem, sabem manipular as pessoas, as massas, para que façam o que eles querem, esse convencimento, essa persuasão, deu certo. Então, o engano às vezes produz esse resultado aí, que hoje você está vendo que que esse resultado é um desastre para o Brasil. E a situação do país hoje está muito pior. Muito grave. Terrível mesmo. Então, por consequência disso. Então, eu não entendo como alguém conseguiu ser manipulado dessa forma. Foi com a lábia, foi com o convencimento. Enfim. Assim aconteceu. E agora, essas pessoas sofrem a dura realidade daquelas promessas que não foram cumpridas. Foi só para ganhar a eleição mesmo. E agora essas pessoas estão esquecidas. Estão sofrendo sobre o jugo desse político que se elegeu e se tornou presidente da República. Então, tudo está errado. O Brasil está sofrendo hoje. O povo está gemendo porque alguém perverso está governando esse país. E isso é muito bem claro. É evidente que está acontecendo. Não tem como passar pano para isso. A realidade nos mostra isso dia após dia. Os efeitos disso estão sendo sentidos por você e por mim, sem dúvida alguma. Nós somos os maiores prejudicados dessa questão aí. Então, a situação do país é essa, sem dúvida alguma. E agora, o que a gente vai fazer? O que você e eu vamos fazer a respeito disso? Vamos continuar passivos e aceitando isso numa boa? Vamos continuar sendo convencidos pelos políticos demagogos que prometem e nunca cumprem? Porque eles são... O que acontece com esses políticos, pessoal, é uma metamorfose. Porque antes da eleição, eles são pessoas que fazem promessas. Mas depois que eles são eleitos, as promessas não são cumpridas. A demagogia deles toma conta. E aí, eles não querem mais saber do povo. Principalmente aqueles que os elegeram. Essa é a verdade. É assim que acontece, infelizmente. Muitos políticos ainda agem dessa forma, com essa esperteza, para fazer com que o povo os eleja e depois eles nem querem mais saber do povo. Então,
é preciso que as pessoas agora se conscientizem disso, porque estamos em pleno século XXI. Estamos na era digital, onde a informação ela está presente, principalmente nos canais do YouTube, onde a informação é exibida com clareza, com objetividade, para esclarecer as pessoas, para deixarem elas alertas contra esse tipo de coisa, para deixarem elas totalmente conscientizadas disso. Então, hoje é muito mais difícil alguém não ser esclarecido sobre essas questões. Porque nem você nem eu podemos ser cegos a ponto de termos cegueira de entendimento para não conseguirmos entender isso. Porque se existem pessoas assim hoje, essas pessoas são manipuladas, são massas de manobra. E isso não pode continuar. É preciso cortar esse mal pela raiz de forma definitiva. Nós temos que ter consciência. Nós temos que ter conhecimento. O conhecimento vai nos libertar de políticos demagogos. Então, cabe a você e a mim agirmos com essa responsabilidade, com essa eficiência. Porque tanto você como eu temos a livre manifestação do pensamento. Nós temos a nossa própria escolha individual. Nós temos a capacidade de analisar quem é quem e saber quem é quem. Então, agora é hora de sermos criteriosos nessa questão, para não sermos mais enganados. Não podemos ser um bando de palermas, idiotas, irracionais, que agem que agem de forma inconsequente, que agem como se não tivessem conhecimento algum, como se fossem bebês, imbecilizados. Não é assim que o ser humano prudente e sábio, inteligente deve agir. É hora de cortar esse mal. É hora de enterrar. Então, é preciso que tanto você como eu possamos agir assim. Chega disso. É hora de dar um basta definitivo nisso aí. Para que agora possamos ter uma visão mais ampla da situação. Mais clara, mais objetiva, mais consciente. Temos que nos preparar dessa forma. Analisar tudo e reter o que é bom. E aquilo que analisarmos e vemos que é errado, e vemos que é demagogia, e vemos que é mentira, devemos repudiar isso aí. Não devemos dar confiança para homens assim, que tentam dar uma de espertalhões para cima daqueles a quem eles querem enganar, com a sua lábia, com a sua retórica preparada, com o objetivo de apenas ser eleito e depois não cumprir nada do que prometeu. E aí a população fica sendo como um bando de palhaços infantis que não tem discernimento para discernir o certo do errado, o bom do mal. Então, é preciso ter discernimento, preciso ter entendimento, mas não apenas de língua, mas sim de fato e de verdade. E isso tem que acontecer com você e comigo. Então, agora é algo que devemos, isso é algo que devemos fazer. Porque um país não pode ser gerido por prefeitos, vereadores, governadores, senadores, presidentes da República, que são demagogos, que não sabem gerir nada, não têm competência para isso. Não tem como, às vezes, eles não dirigem nem a própria casa onde eles moram. Como é que vão conseguir gerir uma cidade, um estado, um país chamado
República Federativa do Brasil, por exemplo. Então, é preciso que a população agora comece a se conscientizar. Conscientizar mesmo, com conhecimento sério, prudente. Se conscientizar com sabedoria, para nunca mais ser enganado por esses homens. E esse engano não pode surtir mais efeito nem em você, nem em mim em tempo algum. O engano da demagogia não pode nos afetar mais. Porque temos o conhecimento para evitar que isso aconteça. Ele está disponível ao alcance de todos. É preciso se instruir nesse conhecimento, ser versado nesse conhecimento, para que agora estejamos fortes contra esse tipo de gente que só quer enganar a população. E o resultado hoje se vê claramente no Brasil. Milhões de pessoas enganadas por uma falácia enganosa, com o objetivo claro de ser apenas eleito e depois não ligar mais para o povo. E o desastre já está aí sendo feito. A economia do Brasil está indo de mal a pior cada vez mais. Esse é o resultado de ter sido eleito um político demagogo. Então não podemos fazer mais isso. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas. Porque ainda há tempo de votarmos em alguém que pode fazer diferença. Cabe a você e a mim essa responsabilidade. Tem que ser feita com seriedade, com conhecimento. É isso que eu espero que aconteça. Então, espero que essa mensagem possa ajudar as pessoas a entenderem isso. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.